tenho até medo de pedir quantas horas deu, Marcos. Olá! Estamos começando mais um episódio do Pureza de Alma. Esse podcast que fala de coração para coração, né? Desses encontros da vida que a gente teve e de muitas histórias que a gente quer compartilhar com vocês, que nos inspiram e que de muitas histórias que a gente se conectou e escutou por aí que a gente gostaria muito que mais pessoas pudessem ouvir, né? Ai, que maravilha! Que bom que a gente tá aqui juntas, né? É verdade. Eu fico muito animosa. A referência, tenho referência dessa palavra. Maiara é a criadora, né, dessa palavra, que é animada e ansiosa. Então, eu estou sempre muito animosa para fazer esses encontros de podcast, porque são histórias que a gente traz, né? Muito assim, da fluidez da vida, né? Desses encontros lindos. Que bom que a gente tá aqui. É verdade, de coração para coração, né? Histórias reais, histórias que inspiram e muito bom estar aqui podendo compartilhar isso com vocês. E hoje, né, a gente tem uma convidada muito especial que vai brindar com nós logo mais, né? Uhum, eu vou preparando. Que todas nós, assim, né? Muitas das convidadas, quando a gente vai chegando no nome da pessoa, muito é da gente, nós três, assim, essa a gente tem que entrevistar, né? Essa tem muita história linda pra contar. E todas nós hoje, foi unânime, assim, temos que trazer a Suzane, né? Que foi uma pessoa que apresentou para a maioria de nós os óleos essenciais, né? Astróloga, eu conheci ela através, né? Fazendo meu mapa. E sou apaixonada, por favor, faça um mapa com ela, é incrível. Eu também conheci ela através do mapa. Eu já sei o que vai acontecer. A Silene, né? Eu não tinha feito terapia com a Silene, fui fazer terapia com a Silene. Agora eu vou ter que fazer meu mapa com a... Não, vou ter que fazer o mapa com a Suzane. Tá, ok, vamos fazer. Ela, que é maravilhosa, né? Tem esse sorriso encantador. Ilumina as nossas vidas também com a palavra dela. E a gente também trabalha juntas, né? E aprendo muito contigo. Um prazer te ter aqui. Tu também pode te apresentar, falar um pouquinho de quem é a Suzane, né? Vocês vão me deixar emocionada que hoje, olha que é geralmente a minha irmã que chora, não eu. Mas é uma alegria, é uma honra, é um presente estar aqui hoje, porque eu olho para cada uma de vocês e quando a gente olha, passa um filme na nossa cabeça das histórias. Conheci a Bibi também antes de Doterra, já, né, da vida, mas não tão bem. E a gente se emociona porque cada uma sabe o caminho para chegar até aqui. Então, ver vocês aqui hoje e levando essa luz, essa alma, pureza de cada uma para o mundo, o coração transborda. Uma alegria estar aqui e que a gente possa chegar a nossa essência, o nosso ser em cada pessoa que está aqui nos ouvindo, se sentir um pouquinho conectado, brindado, em sintonia com o que a gente quer transmitir, porque é além de trabalho de tudo que a gente faz, né, gurias? É como a gente diz, é vida e é o que a gente acredita, essa jornada aí. Obrigada pelo convite. Seja muito, muito bem-vinda. E eu acho que um óleo lindo que a gente usou, eu coloquei agora, pinguei, que é a tangerina, é muito pra gente pensar na Suzane, né? Expansão, comunicativa. E no primeiro episódio, a gente falou da Suzane aqui. Exatamente. A gente falou dela. E quando a gente tá numa roda, geralmente a gente fala, a Suzane sempre fala. Sempre tem uma frase da Suzane que vem assim com a gente. Então, vamos fazer um brinde com tangerina. Pra celebrar, que a gente celebra no processo. A gente não espera terminar. Isso aí. A nós. E aqui tá aí nos ouvindo, né? Brinda de casa também. Com certeza. A gente terminou o último encontro falando de uma reflexão, né? E a gente usou o Peppermint para fazer isso. Então, sempre é um convite, né? Que a gente faça onde a gente estiver, com o óleo que a gente também tiver, né? Se não tiver tangerina, que seja um outro óleo, que use para brindar, para celebrar a vida, esse processo. E eu acho que a gente precisa também lembrar, né? Se a gente pensa nas nossas parcerias, os nossos olhos, a gente precisa lembrar das lindas parcerias que estão aqui fazendo com que esse podcast brilhe ainda mais e tenha ainda mais potência, né? E eu tava pensando sobre isso hoje.
quanto tá sendo especial as parcerias que estão chegando com a gente. Demais. Tá sendo uma coisa tão conectada, tão fluida, tão bonita, que eu acho que faz total sentido, obviamente, com o que a gente tá movimentando, né? A gente acaba atraindo também, né? Movimentos, assim, que tem uma pureza, que tem uma essência e que estão conectados com algo maior, né? Então, a gente tem... Linda! Que são os nossos looks de hoje, né? Todos em sintonia, né? Eu ainda falei agora, pegando a tangerina na mão. Gente, a gente vai olhar, estamos na paleta outono com a tangerina também. Exatamente. Maravilhosa. Conexão. E a Linda, ela é uma loja, assim, muito especial, né? A Débora e a Lovane, elas são pessoas iluminadas e elas têm um diferencial no atendimento delas que realmente faz com que a gente se sinta em casa, né? Eu não sei como vocês, gurias, se sentiram, mas a gente realmente se sente à vontade, se sente em casa. E elas proporcionam esse momento, assim, com uma leveza, né? Para que a gente possa também se abrir para novas oportunidades de cores, de looks, de estampas diferentes, né? Que a gente não tá habituada no nosso dia a dia. Então, isso tudo é muito bacana. Exatamente isso. Bem prestativas, assim, também, né? À disposição, criativas também ali na hora de montar o look, o que fica legal, o que não fica, né? Então, maravilhosas. E eu acho que é bem bacana também a forma como a gente também tá movimentando isso, que nós vamos, tipo assim, a tarde das meninas, né? A gente vai lá e a gente se diverte nesse processo, isso também é uma energia. O quanto a gente também pode se convidar, mesmo a gente faz juntas, né? Mas o quanto a gente pode se convidar no momento em que a gente tá em casa, olhando pro nosso guarda-roupa, vamos se divertir? Né? A gente olhar para moda como uma forma da gente se expressar. E a gente tem trazido muito isso, né? Nós não somos expert como você, Suzane! Mas a gente tá sentindo isso no nosso processo do podcast, porque cada episódio a gente vem trazendo uma experiência com a moda. E tá sendo muito especial. Isso, querendo ou não, é um reencontro também com nós mesmas, né? E faz com que a gente possa também abrir novos horizontes e não ficar sempre na mesma, né? Até porque nós somos cíclicas, nós também mudamos, então por que não mudar também a parte externa, né? Com experimentar uma roupa nova, né? Isso. Diferente daquilo que a gente tá habituado a usar, né? É verdade. Eu tô amando ver vocês com os looks, tanto que eu vejo as fotos do podcast e fico pensando, meu Deus, o que vai ser hoje? E é lindo de ver de novo desse processo de cada uma, de conhecendo a história de vocês, o florescimento, porque a moda é muito isso. A moda é autoconhecimento, como a gente trabalha com os olhos, né? E a gente se permitir. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de usar colorido, mas quem sabe? Será que não tem uma outra versão minha que tá esperando aí para desabrochar? E quando a gente vê que a gente muda algo no externo, isso ajuda muito a gente mudar o interno também. Né? Então, se permitir. Se olhar no espelho com uma cor vibrante, aquilo lá vale um tempo de estudo, né? De se olhar e se descobrir. Quem é essa com tanta cor, com tanta vida? Como assim, né? Que a gente olha numa paleta talvez mais neutra, a gente se reconhece, mas numa divertida, né? Numa diferentona. Isso aí. E vamos dar uma dica, então, aqui do nossa paleta aqui hoje, todos os tons terrosos, quando a gente usa isso é porque a gente está se colocando para as pessoas ouvirem a nossa voz. Porque a gente repete o nosso contraste. E daí o que aparece é a nossa essência. O que aparece é o que a gente quer transmitir. Então tem tudo a ver. Ai, que maravilhoso, gente! Tudo a ver com o propósito. Sim, foi tudo muito pensado, na verdade, tudo bem estratégico. Não foi assim, né? Tanto que a gente não porque combinou a escolha da cor, né? Não. Foi realmente assim, a gente foi dando uma volta na loja, escolhendo as peças. E quando a gente saiu do provador, a gente tava assim, uau! Ficou tudo no mesmo tom! É bem isso. E falando nisso, no mesmo tom, Ah, é verdade. acho que a gente pode falar
produtos nossos lindos e, não, mágicos, eu diria. E acho que vamos compartilhar, né, um presente pra ela também, né? Ai, adoro presente. Donas. Gente. As donas são muito especiais. A né? intenção, quando a gente pensou no planejamento, era assim: vamos presentear no final. Mas não tem como, é um presente lindo. Suzane, por favor, receba Obrigada. esse mimo, esse Que presente lindo. cheio de energia Amei. que vem das donas. Eu já vou colocar agora, porque eu sou dessas. Inclusive, né, mulherada de casa, a gente se presentear é importante também. E quando a gente se presenteia ou ganha um presente de alguém, não guarda para uma ocasião especial. A ocasião especial é agora. A vida tá acontecendo neste momento, né? Então, bora, eu vou ler a cartinha depois. Ai, que brinco lindo! Ó, nossa paleta outono, Uau, gente! Que lindo! Que lindo. Amei, já vou botar. E as donas, elas têm todo esse carinho, né? É muito artesanal a forma como elas fazem, a forma como elas entregam. Isso aí. Eu acho que essa é o grande diferencial delas, que tem a alma delas saindo, né, na sacolinha, que eu acho que a magia é essa, a sacolinha. Tu pega a sacolinha ali, tem alguma coisa dentro. E Essa é carta sempre muito feita à mão. especial, né, gente? É muito especial. A cartinha delas, a cartinha... Suzane, depois tu vai ler, tu vai ver que ela é muito especial, porque ela é personalizada para aquela pessoa. Ela não é uma cartinha igual para todo mundo, com uma mensagenzinha igual. Não, Pronta. ela realmente é direcionada para aquela pessoa, sabe? Para iluminar o nosso dia, iluminar a nossa vida. E quando É eu muito penso nas donas, né, eu penso muito que elas fazem naquilo que elas acreditam. Elas trabalham com aquilo que elas acreditam. Alguma coisa parecida com a gente, sabe? Parece, assim, a forma como a gente trabalha. Parece. Bem Parece, parecido. assim, sinto... E por que será que a gente se conecta Conectou. com essas pessoas, né? Exatamente. E aí, falando nisso, eu lembrei, assim, da Lê Babi, né? Uma mulher que trabalha com aquilo que ela acredita, que são produtos lindos, deliciosos, sem glúten, sem lactose, feitos com amor. E ela tem experimentado também, vivido... experimentar, né, novas receitas com óleos essenciais. Ai, uma delícia. A gente provou o cookie de No canela. episódio anterior. No último episódio. E então, Babi, fica pra ti a mensagem, tá? Que a gente vai ter que provar aquele de laranja selvagem. O brownie. brownie. O né? brownie de laranja selvagem, tá? Ele Que a é- gente não lembra mais do gosto, assim. Eu provei. Eu ele lembro que já, era incrível, mas ele era maravilhoso, uma textura incrível. E os produtos da Le Babi realmente são de excelente qualidade, assim, e totalmente, né, livres de glúten, de lactose, saudáveis, né? E De comer sem culpa. Só Isso feliz. É uma delícia. Vivendo todos os prazeres mesmo. E falando em, né, Em prazer. celebrar prazer, né? Depois que a gente sai daqui, o que acontece com a gente? A gente tem um ritual. A gente Né? tá Que hoje assim... você vai estar convidada pra ir com nós, Suzane. até porque assim, ó, com tanta coisa que acontece aqui, tanto movimento, tanta energia, a gente não consegue. Desde o primeiro episódio que a gente gravou, a gente sai daqui e diz assim: gente, eu não consigo ir com tudo isso pra casa, sabe? É muita coisa transbordando coisa demais aqui, não dá pra ir pra casa, né? Como é que eu vou Inclusive, ir é pra perigoso. É perigoso ir pra casa, assim. pra casa e tá, e eu vou compartilhar isso com quem? Eu vou fazer o quê? E vou, né? E aí a gente quer continuar isso aqui, né? A gente continua o nosso podcast. Eu acho que a gente tem que voltar pra Terra, sabe? Há um processo. E aí a gente procura um lugar na Terra pra fazer isso. Que já é praticamente o nosso QG. E hoje é um dos nossos parceiros aí também, né? O Imaculada. Que é uma cervejaria, né, artesanal e que também serve uma comida maravilhosa, né? Nas duas últimas vezes que a gente foi, né? A gente seguiu o mesmo prato, porque a gente adorou o creme, né, de moranga, era, né? Eu peguei o de moranga. E eu peguei E o de alho poró. Mandioquinha, eu acho, com carne de Mandioquinha. panela. vocês né? pegaram igual, eu peguei diferente. Maravilhoso. Era uma delícia. Mas pegamos todas creme de novo. E assim, um atendimento maravilhoso, um lugar aconchegante, né? Gostoso. Com esses dias frios, assim, tava um foguinho, sabe? Umas cadeiras aconchegantes, com pelinho. Então, Uma assim, música bacana, é um né? clima, assim, maravilhoso. Logo estamos indo pra lá também. Eu tô ficando com fome. Eu vi que tem promoção de pizza, pessoal. Eu vi. Hoje é dia. Eu vi.
E esse é o movimento que a gente está trazendo, né? O nosso podcast é o tempo todo sobre isso, né? Sobre a potência de cada pessoa, de cada produto, de cada servir. E é tão bonito a gente estar trazendo isso. E quando a gente pensou em fazer esse podcast, era muito sobre a história de cada um, né? Porque mesmo que hoje a gente esteja conectada com o nosso propósito, qual é a história, né? Isso que tu falou antes, a gente sabe o nosso caminho. A gente sabe, né? Então, acho que seria lindo, Suzane, escutar um pouco da criança, da tua criança. Como ela se encontra, como tu vê ela, o que tu sente da tua criança, o que tu visualiza, o que tu gostaria de trazer ela aqui agora, dá oportunidade, dá um microfone pra tua criança, o que ela diria? Pô, minha criança não ia parar de falar, né? Porque eu sempre fui aquela criança, né, que eu via, ela é uma boa aluna, mas conversa demais. E esses dias eu vi uma reflexão que falava assim, mulher empreendedora, você foi aquela criança, né, que recebia, que os pais recebiam isso na escola, dos profs, né, os feedbacks de, ela conversa muito, né? E como tá hoje, né? Porque isso também era algo que a nossa criança queria transbordar. E que, às vezes, naquele momento do formato, como era, enfim, a educação, então não conseguia colocar tudo para fora o que ela estava sentindo. E eu sinto muito a minha criança comigo. Nossa, minha criança é muito faladeira, minha criança é muito curiosa. E a curiosidade, ela é uma qualidade que a gente tem lá na nossa infância, que a gente vai sendo podada, às vezes perde ela também, né? A gente quer entender o porquê das coisas, o que eu tô sentindo, o que tá acontecendo. Não aceitar de uma forma passiva tudo que aí deu. Não gosto, mas tem que ser assim. Será? A gente se questionar mais, né? E a nossa criança, ela traz muito esse olhar. Então, a minha criança comigo, ela é questionadora, ela busca entender, assim, não numa verdade absoluta, mas as coisas que tá acontecendo, o que tá sentindo e se permitir mudar. A mudança é uma constante na vida, né? E a gente passa pelos nossos ciclos muito como mulheres. E eu vejo, assim, que na minha história muito... E principalmente desde que eu comecei a empreender, que foi um uou, assim, quem é empreendedora sabe, né? A gente, meu Deus, o que aconteceu? Me virou do avesso. Não é 360 porque a gente ia voltar para o mesmo lugar, né? Mas é do avesso que a gente é virada muitas vezes. Eu descobri coisas que eu nem imaginava que eu era capaz e que eu hoje olho assim e penso, minha criança, minha versão de lá 5, 7 aninhos da Lulu, que era sempre meu apelido de casa, quem sabe, assim, quem é mais, acaba me conhecendo mais, a minha família sabe, me chamam de Lulu, né, que eu me auto-intitulei quando eu tinha uns 2 aninhos. A Lulu, ela tá muito feliz, ela tá muito orgulhosa, porque pela coragem de viver, de estar fazendo coisas que achava que eu nunca ia conseguir fazer naquele tempo, né? Compartilha com nós uma coisa que tu nunca achava que tu ia fazer, que tu andou fazendo ultimamente. E andou fazendo muito ultimamente. A gente tava mesmo falando, né? Que Ontem, provavelmente vai ser construída uma ponte, né? De um continente pro outro, tu vai de carro. Porque é uma coisa assim, incrível. A mulher, ela não quer mais parar, é quieta agora. De repente, ela saiu pra ir pra praia. E depois de lá, ela foi só portal. Uma infinidade de lugares. A gente falou, se ela quiser ir pra África, vão construir uma ponte pra ela ir de carro. Ou um túnel, né? Também. E se ela não for de carro, ela vai aprender a dirigir e pilotar outro veículo. Navio, talvez. E o mais legal disso é que tem um óleo que traz também, conecta muito com essa história, né? De todas essas conquistas que tu tem vivido ultimamente. Quando eu pensei sobre falar do meu início, né, da doTERRA, e sempre eu conto muitas histórias que todas vocês já ouviram, e muitas pessoas, mas como é importante, né, a gente falar a nossa história. E todo mundo que tá ouvindo, que se lembrar como você começou, o que você é hoje, onde começou a sua história, onde foi uma virada de chave, né? E para mim, quando eu conheci a doTERRA, foi na pandemia, e foi num processo de transformador em propósito, que eu tava... Enfim, passando por várias dificuldades, assim, pessoais, minhas emocionais. Eu tava perdendo a minha filha de 4 patas. Pra quem é cachorreiro sabe que eles são família, né? E ela tinha um significado
enfim, um amor incondicional, assim, foi muito desafiador pra mim. Foi quando eu conheci os óleos pra dar conforto pra ela e também cuidar de mim, que eu tava me esvaindo, minha energia vital. E a terapeuta que me indicou, então, ela falou da bergamota. Foi o primeiro óleo que eu coloquei na minha rotina e que eu consegui colocar porque eu não era a pessoa que conseguia ter uma rotina de autocuidado. Como isso é difícil muitas vezes, né? A gente sabe que colocar algo novo às vezes precisa de tempo, precisa de constância e a disciplina que vai sendo construída, porque a maioria de nós não somos pessoas disciplinadas, não sei vocês, gurias, mas eu não sou pessoa disciplinada, eu me forjo pra conseguir fazer as coisas. É verdade. E são E fases sabe também. por que eu acho que a gente é assim também? Porque a gente tá numa rotina muito acelerada, né? E muitas vezes a gente criar esse ritual, né? É algo desafiador. É esse movimento da dificuldade que a gente tem de estar no presente, né? Porque quando a gente está no presente, a gente consegue se voltar para si de novo, consegue prestar atenção no que realmente precisa. Mas como a gente está sempre realmente correndo ou vivendo lá na frente, o que eu tenho para fazer depois? O que eu tenho que fazer logo? O que eu tenho que fazer amanhã, né? E aí acaba tendo essa dificuldade de, quando eu vou cuidar de mim? E aí os olhos nessa correria trazem toda. esse convite, né? Pra gente parar e desacelerar um pouco. E foi muito pra mim o que me começou assim a me trazer, que era pra mim todos os dias passar a minha bergamota pra trabalhar o quê, gente? É um óleo de sagrado feminino, é um óleo que trabalha a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, o nosso amor próprio, o nosso acreditar em si mesma. Eu fico arrepiada toda vez que eu falo isso, porque, de novo, é muita crença, né, que a gente vai rompendo. E às vezes nem a gente reconhece o quanto que a gente se bota pra depois. O quanto que a gente coloca os outros em primeiro lugar, o quanto que a gente acha que aquilo não é pra gente, que a gente não é capaz, e que a gente vai contando essas historinhas na nossa mente, né? Tu não consegue. Isso é difícil. Né? E o quanto isso tá vinculado lá com aquela criança. Pensa o quanto a Suzane escutou, né? Fala demais, né? E quanto isso vai... Aquilo sim vai forjando a gente a ser, né, um soldadinho. E aí a gente precisa, quando adulto, encontrar, né, cadê a minha essência? Cadê onde foi que eu deixei? Onde foi que eu me perdi? E aí eu acho que esses desafios, como tu tá trazendo, né, da tua filhota, sim, talvez esses momentos, os mais desafiadores, os que a gente mais está perdido, o momento de maior caos, é onde a gente mais consegue se encontrar, porque a gente vai lá no fundo. É verdade. E muito da gente no fundo, né? E algo que a gente também não é ensinado, que é a gente que vai ter que se tirar daquele buraco. Porque não é, por mais que a gente tem pessoas que nos apoiam e que a gente é rede de apoio uma das outras, isso é muito importante, nós mulheres, né? Sermos isso, mas que no fim das contas, é tu que vai ter que também te tirar daquele lugar no fim do dia, porque é tu que te colocou também, querendo, a gente sabe disso. Exatamente. Sim, com certeza. É a nossa mente, né? Que mente pra gente. Então, em vez de mentir, vamos falar mais verdades, né? Vamos falar mais amorosidade. E esse é um óleo que ajuda muito nesse processo, que foi assim, indo por camadas, né? A gente fala muito isso, não é um milagre da noite pro dia, mas tu começa a perceber que tu vai mudando algumas coisas e que tu vai te posicionando e que tu vai te permitindo. E a grande, assim, eu vou dizer assim, que a virada ali pra mim com o óleo de bergamota foi a carteira de motorista. Porque acho que todo mundo tem uma história com carteira de motorista. Se não é a sua, é de alguém, né? Próximo. E eu fiz carteira com 18 anos, eu rodei 6 vezes. Eu não falava dessa história, eu tive por muitos anos vergonha de falar. E quantas vergonhas que a gente guarda, né? Enfim, quero expor isso, me sinto menos que os outros, só que é de novo as historinhas que eu vou validando pra mim, né? E eu dizia, não, eu não preciso de carteira de motorista. No emprego que eu tinha, assim, eu me virava com carona, com transporte público. E quando eu fiz a transição de carreira, de começar a empreender, agora tu precisa, né? O que tu vai fazer? E daí que eu vim fazer carteira de motorista, não contei pra quase ninguém, assim, foi uma coisa muito... Decidi que eu ia fazer, mas era eu comigo, assim, poucas pessoas. Fiz aqui em Teutônia. Vim pra Teutônia, lá de Estrela, fazer, porque muita gente me falou ao longo desses anos, lá dos 18, quando eu não passei, que Teutônia eu ia passar. As pessoas me falavam aquilo. Eu disse, então eu vou ter que ir pra Teutônia. Deve ter alguma coisa mágica nessa terra aqui. Né? Vou pra Teutônia.
E a minha irmã, na época, trabalhava aqui em Teutônia. Eu não sabia dessa, tá? Eu fiz em Teutônia, mas eu não sabia dessa. Lá, pelo menos lá de onde eu venho, né? O pessoal fala isso. Lá das minhas tribos, Né? das minhas terras. Veio e fala isso. E daí a minha irmã ela era nutri aqui no posto, trabalhava na prefeitura, e daí eu vinha de manhã, às 7 horas da manhã, de carona com ela. Eu esperava toda manhã dentro do carro dela, no posto, pra poder fazer aula de tarde. Então, assim, foi alguns sacrifícios que eu fiz, e depois, quando eu contei essa história, eu falei, meu Deus, fazia isso de... Eu estava disposta a pagar aquele preço. A gente tem que saber as renúncias que a gente vai fazer para conseguir algum objetivo. E eu fiz e passei, né? Então, assim, foi uma conquista. Mas qual a virada, gente, que eu digo? Toda vez antes de fazer uma prova, antes de fazer, então, uma aula, eu conversava muito comigo mesma. E eu falava muito coisas positivas, muitas afirmações. Porque a minha mente estava, de novo, dizendo, tu não vai conseguir, tu vai passar vergonha, tu vai voltar para casa com a bem no meio das pernas, chorando, e o que tu vai fazer agora? Então, assim, eu falava muitas afirmações positivas pra mim, dentro disso, muitos mantras, e eu usava muito óleo de bergamota, então, inalava, respiração consciente, e passava muito nos pulsos e nos tornozelos. E eu pedia muito pra Deus, pro universo, independente da tua crença, que eu dizia, eu sei o que eu tenho que fazer, então me ajuda a conseguir materializar isso com as minhas mãos e com as minhas pernas. E rezava muito pro meu avô, que já é falecido, também pra, né, enfim, me acompanhar, me abençoar. E foi quando eu passei, eu lembro que no dia anterior, eu fui fazer uma aula e o meu namorado tinha me trazido, então aqui que era um outro dia, não era o horário que eu podia vir com a minha irmã. E ele falou assim pra mim, pra quem tu tá fazendo carteira de motorista? Pra quem? Para quem a gente faz as coisas que a gente faz? Porque às vezes a gente não se dá conta, mas a gente tá fazendo pra provar alguma coisa pros outros. Só que o mundo dos outros vai continuar girando. E eu ter carteira de motorista não ia implicar a vida dos outros, ia continuar a mesma. Era a minha que ia mudar. E quando ele falou aquilo, fez assim, eu disse, é verdade. É pra mim que eu tenho que fazer. Não é pra provar nada, porque eu não preciso provar nada pros outros. E eu passei. Foi assim. Que lindo. E essa história, gente, ela... Eu levo ela muito comigo em cada ponto, assim, porque quantos desafios que a gente vai ter de novo na nossa vida que vão trazer esse mesmo ponto de tu não consegue, tá? Então vai, treina, te esforça, faz por ti, acredita em ti. E a carteira de motorista, eu conheci muitas pessoas nessa jornada de anos, então, desde os meus 18, né? Muitas que não desistiram, muitas que não conseguiram, muitas que conseguiram depois de 10, 12 tentativas. E sempre os mesmos pontos, assim, de conversar. Muito mulheres, sobre isso, que a nossa sociedade traz, às vezes, muito esses desafios. Sabe as crenças limitantes, né? De mulher dirigindo, enfim. E eu já consegui ajudar muitas mulheres a passarem na carteira depois disso, com esse óleo de bergamota. Que lindo, né? Então, que inspirador. Eu acho, gente, é tão bonito, né? O quanto a gente faz isso, gotinhas, e a nossa história, o quanto ela é curadora para os outros também. E isso é muito sobre o nosso trabalho, né? Porque aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente sentiu, a gente quer poder proporcionar isso para outras pessoas, né? Que nem tu, ali tu te conectou, tava num momento emocional e tu foi te conectando com os olhos, viu toda a diferença que fez na tua vida. Como é que tu vai guardar isso só pra ti? Né? A própria questão ali como tu já conhecia tantas pessoas nessa história, como é que tu vai guardar isso só pra ti? O quanto esse óleo te ajudou nesse movimento, né? Eu acho que tem uma coisa bonita também nesse movimento, que é sobre o nosso sentir. A gente não tá acostumada a validar o que a gente está sentindo. Porque a gente talvez esteja confiante ou esteja com medo, a gente não consegue localizar nem o que a gente sente. E aí as crenças, elas só, né, nos dão uma rasteira. Então, se a gente consegue sentir, e eu acho que para mim, o que mudou muito para mim, na minha jornada de autoconhecimento, foi ter os olhos como esse suporte para me conectar com esse sentir. Porque eu entendia que algo estava aqui, mas onde tá? Então, com o óleo, parece que ele chega, ele direciona, tá aqui, tá ali. E aí validar o que a gente tá sentindo. Eu tava conversando há pouco com uma pessoa que tava meio assim, mas será que já tá dando resultado? Será que já tá sendo bom assim? Será que a gente precisa desconfiar tanto do nosso sentir? Será que não dá para dar um voto de confiança para aquilo que tem dentro, né? E não precisa nem comunicar para o outro, é para si.
Que é muito o que tu tá trazendo. Não preciso provar pra ninguém que tá dando certo. Tô só me sentindo bem. E é tão simples esse se sentir bem, mas o quanto de esforço a gente tem que fazer na vida pra... E isso foi um assunto que a gente trouxe em outro momento também, né? O quanto nós precisamos continuar, persistir. A gente vai ter que treinar a nossa mente, a gente vai ter que treinar se validar, a gente vai ter que reforçar. Né? O nosso discurso enganado, a gente vai ter que desconstruir. Como? Como a gente perde a vergonha? Como a gente perde a vergonha de falar da nossa história, que a gente repetiu tantas vezes na carteira? Falando sobre essa história, né? Falando sobre aquilo que nos dá vergonha. Então, é lindo, Suzane, a tua história. E, nossa... E com certeza, né? Ilumina. Com a nossa história, a gente acaba inspirando outras pessoas também, né? Muitas vezes a gente não se dá conta de o quanto a nossa história ela pode inspirar outras a superarem também os seus medos, os seus desafios, né? E tudo são crenças, né? Que a gente vai carregando, né? Principalmente a questão da mulher que tu disse, né? Com a carteira de motorista. Então, a gente escuta desde pequena, né? Muitas historinhas, né? E a nossa mente vai contando isso pra gente também, né? E hoje tu dirige pra onde, assim, só de curiosidade? É tudo processos, né? Eu digo assim, a melhor coisa que eu fiz é que eu passei na carteira e eu já fui dirigir, então. Porque eu tinha muitas amigas que daí passaram lá mais cedo, com 18, daí tu... Ai, carro do pai, ou tu vai pegar emprestado, e aquele medo. E como eu tava nesse ciclo de começar a empreender, eu também tinha que começar a ir para outras cidades. E daí foi assim, eu lembro que a primeira vez, uma amiga minha, que assim, várias histórias, ela disse... Pega meu carro e vai. Eu pensei, meu Deus, se eu bater o carro dela. Ela disse, tem seguro, amiga. Eu pensei, meu Deus. Né? Fui, peguei o carro dela e fui pra Santa Clara. Quando ela disse, tem seguro, tu abaixou o vidro, botou a mão pra fora, né? Ligou o som, né? Foi bem... Assim, botei aquele óculos da Trug Life. Maravilhosa. Eu visualizo já a cena. Não, o engraçado é que eu lembro que eu fui a primeira vez, então, dirigindo para Santa Clara, que eu nunca... Já tinha ido muito, assim, com pessoas, nunca tinha contado todos quebra-mola. Também. E daí, porque... primeira, né? Vai, reduz. Vai de novo, né? Então, de fazer isso também. E passei numa padaria que eu sempre queria passar e nunca ninguém queria parar quando eu tava dirigindo. Eu pensei, agora eu vou me levar nessa padaria. Ai, que lindo! Que lindo! E isso é o que mais é, assim... A gente dirigir... E vamos falar assim, é liberdade. E não só o ato de tu dirigir. Pra mim, é como se fosse tomar a direção da minha vida. Na tua vida. Porque eu me identifico muito com essa história também, né? Porque eu tinha carteira, que nem tu disse, né? Fiz a carteira cedo. Eu fiz com 21 anos minha carteira. Mas eu tinha minha carteira de motorista por 6 anos e eu não dirigia. Por medo. E aí, quando eu fui obrigada a dirigir, quando eu comecei a fazer minha faculdade, eu precisava ir para outra cidade. E aí eu precisava dirigir. E aí eu tomei a coragem e comecei a dirigir. Muitos perrengues, muitas histórias engraçadas. Muito, né? Muitas. Mas hoje, assim, me serve como inspiração e como... Eu mesma me inspiro na minha história, né? E eu fico feliz por mim, por tudo que eu consegui conquistar, né? E como é bonito isso, né? Porque dos nossos perrengues, assim, a primeira voz que vem... Eu bati o carro com menos de 1 ano de carteira. Tá? E daí a primeira coisa, eu lembro que eu chorei e pensei... Eu tô na provisória. Eu não posso perder a carteira. Pelo amor de Deus, porque eu tenho que passar tudo aqui de novo, pensei. E daí eu lembro que a minha mente falava assim pra mim... Suzane, se tu passou uma vez, tu já sabe o caminho, tu consegue de novo. Mas é muito difícil. Adoro essas conversas internas. E daí eu bati o carro... Tirei fotos, conversei com a pessoa, né? Peguei os contatos, tudo. Eu lembro que eu consegui dirigir assim, tremendo. Umas 2 quadras, estacionei na frente da polícia ainda, né? Porque eu não tinha dado polícia, mas eu estacionei na frente da polícia. E comecei a chorar. E liguei pra minha irmã. E ela veio me buscar. Eu disse, mas tu tá bem? Detalhe, gente, eu tava indo numa festa fantasia vestido de Coringa. Não, mentira. Do Coringa do Batman, sim. Eu tava assim, sério. Mas a pessoa que bateu contigo também tava indo pra essa festa? Ela te levou a sério? É. Me levou a sério. Ou ficou com medo? Eu tava só vestida e eu não estava ainda maquiada, senão eu acho que eu teria assustado, né? Mas tava só vestida, eu tava indo fazer a maquiagem. Bom, o que eu quero dizer é que eu parei o carro, liguei pra minha irmã, chorei, minha irmã me buscou, voltei pra casa, chorei mais um pouco, tive suporte da minha família, fui pra festa.
Óbvio. Dei um jeito, pensei, quer saber, eu não vou perder a festa, né? Só não fiz a maquiagem como eu fiz como eu podia em casa, daí eu não fiz mais elaborar, mas fui na festa. Contei essa história lá. Várias mulheres me contaram, já aconteceu comigo, como é que foi quando eu bati a sororidade. Porque a primeira coisa que a gente se acha, que é uma péssima motorista, né? O que tu tá fazendo? Depois eu bati o carro, fiquei muito tempo com medo de dirigir. Mas eu sabia, de novo, o meu trabalho, ele sempre me desafiou. Porque eu acho que o empreender traz isso pra gente. Se tu não fazer, ninguém vai fazer por ti. Então isso traz uma força que todos nós temos dentro da gente dizer, eu consigo. E eu vou aprender a fazer por mim também. E daí o meu padrasto, eu lembro que ele disse uma frase também que é muito importante. Porque se você já bateu o carro, você vai entender. Se você não bateu, talvez um dia vai acontecer. Então lembra dessa frase. Ele disse, que bom que tu bateu. Agora tu sabe como é. E não vai acontecer nada pior que isso. E tu bateu e deu tudo certo. Ok. E daí eu pensei, é verdade. Né? Tem seguro. Resolvi a situação. Então, né? Aconteceu ontem. Tu justamente usou essa frase comigo. Sim. Eu me esqueci da... Mas é importante falar isso pra gente. E, gente, não é só... Isso não é sobre bater carros, tá? Tem coisas muito mais profundas aí, né? É sobre muitas coisas da vida. A gente vai passar por isso. Então, a gente lembrar daquela pessoa que nos disse isso, alguém já passou. E quando a gente conta a nossa história, também vai perdendo o medo, a vergonha, né? De passar por tudo isso. E é bacana, de novo, a gente lembrar que quando a gente, sei lá, bateu o carro, o sentimento é de alerta. O sentimento não, o estado que a gente fica é de alerta. E talvez a mensagem é aquela mensagem que vem por cima do ombro. Te falei que tinha que fazer isso, nanana. É aquela vozinha que a gente estava falando há pouco, né? Então, como é importante isso que tu tá trazendo do teu suporte que tu teve com o Bergamote. Pode ser um outro óleo daqui a pouco para uma pessoa que a gente... Eu não sei quem foi que numa roda que disse assim, o peppermint é para dar, né? Para dar uma energia, assim. Mas eu uso para dormir. Para mim faz muito sentido. Então, a gente sabe que tem essas histórias, né? Então, pega o óleo que tu tem para te dar esse suporte. Porque é muito sobre aterrar, às vezes, no presente, a gente se conectar, olhar para os nossos medos, pegar eles, né? A minha filha diria assim, o medo não é maior do que eu. Essa semana ela estava gripada, ela disse, a gripe não é maior do que eu. Eu sou maior. Quantos anos ela tem? 4. Que especial isso. Eu sou maior do que a gripe. E aí a gente bate um papo com a gripe e manda ela. A Maia tinha que ter me falado isso hoje de manhã cedo. Eu precisava escutar isso hoje de manhã, gente. Eu acho que essa história aqui, que não é sobre... Bater carro. Bater carros. Que não é sobre a gente fazer carteira, mas é também sobre isso. Vai ficar no coração de muitas pessoas. E eu espero, assim, muito do fundo do meu coração, que seja motivo, assim, impulso para ir e fazer. E esse é um ponto também, só dizendo a Magali, onde eu tenho ido, né? Nesses anos, assim, então foi sendo sempre um pouquinho mais longe, né? Mas a primeira vez eu me permiti sozinha, porque eu ir sozinha, dirigir sozinha, importante. Né? A gente começa dirigindo com as outras pessoas, né? A Magali foi comigo pra Porto Alegre, esses dias eu nunca tinha dirigido dentro de Porto Alegre. E dá um medinho, assim, Porto Alegre e São Paulo, pra mim, são os 2 piores lugares, assim, que eu, na minha mente, assim, veio aquele trânsito meio caótico dentro da cidade, assim, pra dirigir, né? Mas é a minha percepção. E eu tinha um pouco de receio, foi pra Porto Alegre dentro, deu tudo certo. Daí eu pensei, minha mãe mora na praia. Eu preciso, vai que um dia, né, assim, eu quero expandir muito o nosso abençoar vidas, de levar o nosso trabalho pro litoral também, que precisa e merece. Eu tenho que ir pra lá sozinha? Peguei e fui, amei. Ai, que delícia. Nunca tinha dirigido tantos quilômetros sozinha. Daí, esses dias, então, também surgiu, assim, uns movimentos pra gente trazer alguns eventos da Doterra pra Florianópolis. Vamos pra Florianópolis, então. Eu não fui sozinha, meu namorado foi comigo, mas ele me botou pra dirigir. Ele disse, tu tem que saber... E é importante a gente ouvir isso de novo das pessoas. Eu até postei falando sobre... um texto falando sobre os empurrões que a gente leva na vida. Muitas vezes são dos outros e muitas vezes é a gente que vai ter que dar na gente. Vai que tu consegue. Às vezes é a vida te dando um empurrão. Vai que tu consegue. Fiquei muito cansada dirigindo 7h30, né? Mas eu mostrou assim que se tu consegue isso, tu consegue mais uma outra coisa. E olha, Suzane, eu tô olhando pra ti, celebrando muito a tua vida, muito a tua...
expansão, assim, de tu comunicar a tua história lá, do duvidar, até tu conseguir, mas tu não parar em andar em Lajeado. Porque talvez alguém ache fácil. Eu aprendi a dirigir muito cedo, morando no interior, é aquela coisa, vai pegar uns ovos na casa da avó, vai de carro. Depois que aprende, nunca mais caminha. É verdade. Tudo é motivo para pegar o carro. E aí, o quanto eu já saí do estado? Fogo no parquinho, essa mulher. Né? Porque talvez eu esteja muito acomodada, então não é nem só de ter coragem de ir, né, de reprovar, mas será que tu já pegou o carro e tu foi para algum lugar sozinha viajar horas? Será que... Essa é uma boa pergunta, porque não é nem só de romper uma barreira que é mais normal na sociedade, ter que fazer a carteira, porque é conquistar ali, né, o direito de tu dirigir, mas o quanto é de tu expandir e muito além. Ai, eu adorei. Peguei isso pra mim já. E é sempre isso, né? A gente escuta uma história daqui e sai transformadas, né? Demais. Tu falou da história da lista da gratidão no último episódio, né? Sim, demais. A gente falou de agradecer e a Aline disse, pois a gente falou disso. E aí eu voltei a fazer minha lista da gratidão, né? Porque eu tava meses abandonada. Eu já tive muito hábito de fazer. Tenho meu caderno da gratidão. Mas... a gente falou tanto de agradecer no último episódio. E aí eu cheguei em casa e pensei, gente, eu preciso voltar a fazer minha lista da gratidão. E eu comecei a fazer, peguei meu caderninho e todos os dias de noite, antes de dormir, eu faço minha lista da gratidão. E como é importante, porque a gente começa a reconhecer as pequenas coisas do nosso dia, as nossas pequenas conquistas. Verdade. Desde da bênção de poder acordar, É verdade. né? Com saúde. Exatamente. Né? De ter as pessoas que a gente ama do nosso lado, Verdade. de fazer uma conexão ali especial com alguém, né? Que a gente muitas vezes há tempos não via, ou que a gente nem conhecia, e a gente tem a oportunidade de conhecer, às vezes, histórias incríveis, pessoas incríveis, né? Que entram na nossa vida. Então, e tudo isso é motivo para agradecer, né? É verdade. Amiga, assim, eu levo muito a sério o que tu falou, mas é que eu lembrei do vento do áudio da Suzane. É que a Suzane anda pela praia e manda áudios pra nós. E o que a gente escuta? Não só na praia, na cozinha, enquanto ela tá Lavando cozinhando, louça. lavando louça. O micro-ondas, tech pip. Eu faço muito podcast, né? Não é à toa, assim, que a gente pensou nela pra estar aqui fazendo um podcast Porque com a gente. ela, na verdade, antes da gente ter a ideia do podcast, a gente já dizia que ela fazia mentoria por podcast pra nós. Porque ela simplesmente manda áudios assim. E como é fazer Muito podcast longos. sem torneira agora, sem caminhar? Com o microfone de verdade. Tu tá precisando de algum suporte? Sem o salto, toque, toque, toque. Eu tô sempre fazendo mil coisas, né? Como A gente sabe. As mulheres, né, geralmente fazem, mas gente isso é tem muito provas. bom, né? A gente tá também aqui parada, sentada e, de novo, né, só se escutando, ouvindo também, que isso é muito importante. Eu acho que às vezes, eu tava pensando sobre isso agora, nossa, né? A gente se une com 10 mulheres, assim, e falta tempo pra falar tudo. Eu pensei, eu acho que tem que levar um microfone. Porque daí tu vai passando o microfone, olha só, a gente fala, escuta. Bastão da fala. É, né? Hey, ho. O círculo de construção de paz. É muito isso. Mas pra mim não poder falar é a coisa mais desafiadora, assim, porque eu trabalho muito com a voz quando fica, meu Deus, não posso falar. Então, dica, né? Eu descobri que meio copo de água com uma gota de On Guard e fazer gargarejo, a voz volta. Sério, porque me acontece, às vezes, como eu uso bastante aqui. E daí, outro ponto, tem me vindo, assim, uns 2 meses pra cá, que era muito o que eu tinha que trabalhar dentro dos processos de cura? A cura do chakra. Aqui, o nosso chakra laríngeo. Então, assim, pra mim, isso tudo que tenho vivido desse processo é isso também. A gente não só falar, a gente ouvir a nossa voz, né? A nossa verdade, colocar isso tudo que pra nós faz sentido, que a nossa criança já estava ali querendo desde cedo, mas a gente silenciou, a gente deixou de lado, a gente foi ouvindo mais o que os outros diziam que era pra gente, ou que a gente era bom. Verdade. E não é só sobre ser bom, é sobre ser feliz. Essa jornada, fazer o que nos move. E então, assim, é muitas curas.
desse processo. E eu tava pensando sobre isso também esses dias, assim, agora voltando depois, então, desses primeiros eventos fora do estado, eu pensei, nossa, sou muito grata. Eu nunca imaginava coisas que eu tenho sentido hoje, assim, e aquele sentimento, assim, da gratidão, né, que a Aline tava falando, da gente parar e sempre se enxergar e agradecer o tudo que já é, porque a felicidade não tá em a gente chegar lá, onde é que o lá seja, porque o lá muda, né? E o lá sempre vai subindo um pouco mais. Mas é tudo que a gente tem no hoje, né? Esse momento aqui, que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, de estar podendo ver todo esse movimento, essa transformação que vocês estão gerando. Então, é isso. A vida no agora. E tu tava falando né, da tua comunicação e desse movimento, assim, de preciso falar. E um dia a Suzane falou, né, que bom que tu tá aqui pra eu dizer, né, que é tu que disse, né, mas se fosse outra convidada eu diria, a Suzane me disse um dia que sabe quando tu sente que tu falou com uma pessoa e chegou uma mensagem pra ti que tu sentiu no teu coração, preciso falar isso pra ela. E tu não fala. Pra mim isso gera um desconforto imenso, porque tu disse um dia, se eu sentir aqui no meu coração de falar pra essa pessoa que eu tô, que chegou pra mim, não é nem que eu tô pensando, né, organizando aqui, não, chegou pra mim. Eu vou estar tirando a voz da minha alma, vou estar, né? Como que eu deixo de falar aquilo? Não deixo. Então, eu vejo muito tu fazendo isso. E é muito parecido o trabalho com os olhos, né? Porque aquilo fez tão bem pra mim, me ajuda tanto. E por que eu não vou compartilhar e não vou falar, né? E esse movimento de empreender, que a gente estava comentando ontem também, a Suzane, parece que ela tá fazendo uma campanha, assim, porque é um fogo dentro do teu corpo, assim, desse empreender, ir para outro estado, tu falar da tua história da carteira e tu saber que outras pessoas conquistaram isso porque se inspiraram na tua história, porque tu sabe o caminho que foi? Né? E tu ter tudo isso dentro de ti, tu comunicar isso, porque tu sente que tu precisa, tu tá num movimento assim de expansão, de comunicação, mas de assim, vamos levar todo mundo junto comigo, né? Não vou deixar ninguém pra trás. E a gente sabe que no nosso trabalho, uma das frases que eu mais escutei quando eu cheguei foi assim, ninguém solta a mão de ninguém. A gente tá junto. Desde o início da Suzane. E essa semana eu fiquei emocionadíssima quando uma pessoa que eu trouxe ela e ela disse pra mim, Bibi, ninguém nunca disse isso pra mim. Isso pra mim é muito grande. E eu achei isso tão especial porque veio muito desse lugar de tu compartilhar. Caramba, ninguém solta a mão de ninguém. E é o que eu sinto. Muitas mãos nas minhas costas, assim, né? Então, que lindo te ver, levar todo o bando junto, né? Pra essa expansão. Então, eu queria muito saber como tu te sente nesse lugar de levando um bando, fazendo assim uma... A gente tava numa noite de meninas, né? E tava lá, vamos usar isso pra gente. Não é só ir lá fazer uma jantinha. Não, é muito mais. A gente tá falando da nossa criança e a gente tá falando de uma roda de amigas. Vamos levar o microfone. A gente sabe que é roda de cura. Isso aqui é roda de cura. A gente sabe. Então, como tu te sente nesse lugar assim? De empreendedora, de negócio. De negócio. De estar com, principalmente mulheres, que a gente sabe que tem muitas mulheres com a gente também, né? Ai, gente, é um mix de sentimentos, né? De novo, de se permitir sentir talvez o que... Eu estava anestesiada muito tempo da vida, né? Quando, em respeito às escolhas de cada um, eu trabalhei muitos anos de CLT, mas era onde eu precisava estar para as curas que eu precisava fazer, mas eu me sentia muito numa caixinha. E um dia tu pensa, tá apertado nessa caixinha, mas eu tenho medo de olhar para fora da caixinha. Mas eu não tô feliz nessa caixinha. Mas será que lá fora eu vou ser feliz, né? E quantas vezes na vida que a gente vai aceitando coisas pelo medo? O medo, ele regeu a minha vida, eu acho que a maior parte dela.
Eu era uma criança que eu tinha muito medo, me lembro muito disso. Eu depois fui diagnosticada mais, né, adulta, que eu tive síndrome do terror noturno, síndrome do pânico quando criança. E naquela época eu não tinha muito um diagnóstico, tudo pra isso. Eu sempre tive muito medo das coisas. E hoje eu tenho muito medo também. Só que eu entendi que o medo, ele não é ausência de coragem. E na mesma forma que a gente tem medos, e sempre vai ter, eu disse, tá tudo bem, eu tenho medo, eu tô viva, vem lá, né, nossa evolução da humanidade, lá na pré-história, o medo nos manteve vivos. Então, que bom que eu tenho medo, porque se não tivesse, teríamos um problema. Não sei o que ia acontecer, né? Mas então a gente caminhar com ele, caminhar com a coragem, e isso lembrar as outras pessoas também, porque pra mim o ato de empreender, eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente faz, gente. Eu falo isso, nossa, assim, com o coração cheio, assim, de transbordar de alegria, mas ao mesmo tempo que vem um choro, assim. Porque isso aqui é disruptivo. Eu não via no mundo que tinha possibilidade de trabalhar com algo assim. Eu não via no mundo que tinha possibilidade de nós, mulheres, sermos mais parceiras e menos competitivas. No mundo que te coloca muito desde cedo, em que a gente vai... É ser mais bonita, é ser mais inteligente, é os concursos, é tudo sempre tu ter que ser a melhor. E a gente se cobra o tempo todo isso. Mas aí tu vê, eu não preciso ser melhor que nenhuma de vocês. Todas nós somos maravilhosas. E a minha luz não apaga a do outro. A minha luz... Eu penso sempre numa velhinha. Sabe quando tu vai acender uma velhinha com a outra? Tu vai assim, peraí, vamos se acendendo. Às vezes vai dar um ventinho e vai apagar, vamos acender de novo. E isso é o não soltar a mão de ninguém. Isso é conseguir enxergar a luz no outro sem não enxergar a tua, né? Sem apagar a tua luz. E isso, assim, muda o mundo, está mudando o mundo. Eu sempre penso assim, gente, eu quero ver o mundo daqui a uns 5 anos com isso que a gente tem feito nesses quase 5 anos que eu sou usuária, que eu digo, né, todas somos. Né? Marcos também usa, né, Marcos? Óleos essenciais. Então, todo mundo aqui é usuário. Nesses quase 5 anos, então, dessa mudança na vida, assim, eu vejo, nossa, mudou muito. Daqui a 5 anos. E tem mudado muito mais acelerado as coisas. Porque a gente tá com mais gente, uma luz mais forte. Então, assim, é muito mais expansão de tudo isso. Isso é muita cura. E eu sempre digo, não é cura só pra gente aqui. É cura pra quem já foi. E pra quem tá vindo ainda. E pra quem tá vindo. A gente, principalmente, né, que tem as meninas em casa, assim, o que a gente enxerga delas é que elas já sabem sobre os olhos, que elas mesmas já estão se olhando, que elas já estão aprendendo, né? Esse movimento eu sou maior que a gripe. Gente, olha a grandeza que ela tá se olhando, né? O quanto a gente tenha se olhado, esse movimento da gente se olhar, e quando a gente vai se curando, a gente vai conseguindo fazer esse movimento de... a Suzane, então, há pouco compartilhou que foi uma criança que foi muito... A comunicação foi podada, né? O quanto a gente hoje, como mães, e não é culpar os nossos pais ou, né, os adultos que estiveram com a gente, não é esse o movimento. Mas é o quanto a gente já olha para isso, a gente já tenta curar a nossa criança e agir de forma diferente com as nossas crianças, né? Para que a gente não vai conseguir curar eles, né? Impedir que eles vivam traumas, que eles vivam dores. Não é esse o movimento, né? Mas o quanto a gente já está proporcionando uma geração diferente para esse mundo, né? Mas com certeza vocês vão estar encorajando elas, né? Não é impedir que elas vivam as frustrações e os medos, mas que elas possam enfrentar com mais coragem. Com mais autoconfiança. Tu estava falando antes sobre o medo, né? O medo é o primeiro sentimento, a primeira emoção que a gente vai ter. A gente só não pode ficar no medo. E o medo é um lugar de congelamento, que é da nossa evolução. E depois do congelamento, a gente passou a ter a luta e fuga. Mas hoje existe um lugar seguro, um lugar de segurança. E para a gente chegar nesse lugar de segurança, a gente precisa sair do medo. Precisa passar pela raiva, pela tristeza, pela alegria, para então chegar no amor. Então, sobre encorajar, né? O quanto a gente precisa assumir os nossos erros, os nossos medos, falar do que a gente sente vergonha, mas principalmente para as nossas crianças, né? Assumir, desculpa. Esses dias tu me contou uma história que eu achei muito bacana, da faixa de segurança, né?
elas vão lembrar, eu acho. Nunca mais olhei pra uma faixa de segurança. Não lembrei da Bibi. Impossível, né? Porque eu achei tão bonito o que tu faz com a tua filha, né? Quando tu passa a faixa, né? Sem parar pra alguém. Opa, desculpa, filha, foi errado o que eu fiz, né? E tu assumir isso diante dela, né? E não colocar isso como se, não faz mal, tanto faz. Não, assumir que tu errou e que da próxima vez tu vai cuidar. Agora são duas histórias, tá? É que a gente A outra teve eu não tô um sabendo, episódio. a outra eu não tô sabendo. A gente teve um episódio. O que tu tá trazendo é da Maia sentar atrás e ela sabe que a faixa de pedestre é lugar onde as pessoas podem atravessar. E quando a gente passa de carro numa faixa onde tem uma pessoa que tava esperando e a gente passou, tipo... Tu te perdeu? Como assim? Né? Tu é adulta, tu já sabe, eu também já sei, né? Então, pra ela é muito estranho. Acontece, obviamente, que a gente já passou, né? Não viu, não percebeu, tudo certo. Realmente, filha, eu não vi, né? Não deveria ter feito isso. Mas a história é que a gente tava caminhando, né? Lindamente por Bento, procurando um sorvete. E aí, todo mundo querendo atravessar no meio da rua? Como assim? Na faixa de pedestre? Porque me deu tanto incômodo. Porque eu ensino pra minha filha passar na faixa de pedestre. E aí é tipo comer doce depois que vai dormir. Ficar assistindo TV muitas horas depois que a criança vai dormir. Se a criança tem horário limitado de TV. Se ela tem... a gente orienta a não comer tanto doce. A gente faz tudo isso. Quando a criança não tá vendo. Escondido. Então assim, aquilo lá foi uma coisa que me deu um rebuliço. Chamou a gente de volta ali. Não, nós vamos pela faixa. Toda vez agora que eu vou pra uma outra cidade trabalhar, eu sempre lembro da Bibi. Tem que passar na faixa. Vocês são muito mais seguras. De nada. Mais segura. De nada? Vai abrir. Isso aí. Mas como é bacana isso também, né? De poder trazer isso para as crianças já como uma inspiração, né? E isso que tu fala de, não vou fazer escondido, eu acho isso muito bacana e inspirador, porque tá indo contra os princípios daquilo que a gente prega, né? Se a gente for fazer toda vez isso escondido, né? Tu tá indo contra aquilo que tu prega, aquilo que tu quer que os teus filhos sigam, né? Então, por que agir dessa forma, né? É a tua verdade, a tua consciência, né? E é tu que tá contigo mesmo ali na tua mente, né? Então, quanto tu tolera muitas vezes isso contigo mesmo também, né? Poxa, por que eu vou ficar fazendo essas coisas? É aquilo que a gente tava falando antes, desse comprometimento com a gente mesmo, muitas vezes, dessa rotina de autocuidado, ela também é sobre isso. E tu sabe que né? o meu terapeuta, ele me fala isso bastante, de que aprender a dizer não, mas aprender a dizer não pra mim também. Pra aquelas coisinhas, sou chocolatra, como muito doce, e eu sei que é errado, que não vai fazer bem pra minha saúde. Eu saber dizer não pra mim também, colocar limites pra mim, né? Sim. Isso também é importante. E a gente tava falando sobre... é tão lindo isso que a gente tá trazendo. E hoje de manhã eu saí pra correr e tava escuro ainda, né? Aí eu olhei pro céu, tinha uma estrela bem forte, assim. O céu, tá essa semana tá muito especial. Sim. Que eu acordei um dia... É o mesmo dia que tu postou uma foto da lua, eu tinha Ela acabado. tava incrível, né? E eu gosto muito de acordar cedo pra ver o dia começar. E isso pra mim é muito inspirador. Pra mim a conversa com o divino acontece assim, nesse momento. E sussurros acontecem também. Que lindo. E aí eu saí pra correr hoje de manhã, olhei pro céu. Gente, quando eu vi aquela luz, eu pensei que se a gente se comparar, se a gente escolher no dia se comparar com alguma coisa, que a gente se compare com a luz de uma estrela. Porque é o que tu estava falando antes. A gente não precisa destruir nenhuma estrela. Olha o tamanho do céu. Nenhuma estrela atrapalha ninguém. Fica ainda mais lindo quando nós temos Todas juntas. É tão especial quando a gente vê, né? E é tão lindo que a gente possa se olhar e se ver assim com aquela luz toda. Então é um movimento, um convite pra gente fazer, né? Olhar pro céu, escolher uma estrela e se ver nela, né? Se for pra se comparar, que seja com uma estrela. Que ninguém tira o brilho de ninguém. E uma estrela é um astro que tem luz própria, né?
Ele não tá sendo uma luz refletida, ele tem a luz própria dele. Até um dia que as estrelas também apagam a própria luz, né? Então elas descansam. Né? Que a gente diz. Mas pela astrologia, isso também. Ai, me veio aqui, vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos cada uma falar qual é a luz que tu mais vê brilhar em cada uma. Ai, que lindo. Ai, adoro. Nós podíamos usar um óleo pra isso, né? É verdade. Qual que a gente poderia usar pra Lindo. isso aí, Suzane? Vocês querem usar a bergamota? Que tem um mestrado, né? A Suzane tem mestrado em óleos, tá, gente? A gente fala da bergamota. Vamos usar a bergamota, que ajuda na autoconfiança. Eu amor adoro a bergamota próprio, também. Autoestima, da gente reconhecer a nossa luz e a nossa verdade. E uma frase, né? Se fosse dizer uma frase desse óleo, é dizer assim, bergamota vai que tu consegue. É muito bom, né? Eu também gosto de usar ela naqueles momentos que eu tô que tá mais desafiadora, onde a gente vai deixando muitas vezes o medo falar mais alto, né? E aí eu sinto bastante diferença quando eu utilizo ela. E eu gosto de usá-la como perfume, porque o cheiro dela é maravilhoso. Cítricos, né? Ai, Eu cítrico amo. sempre. Como é que tu diz quando tu sente um cítrico? Aquele sorrisinho. É bem- Aquele sorrisinho. Né? Tu toma um chi, Marco, né? Saborizado do... Sem querer. Uma coisa assim, espontânea. Vamos brincar? Eu quero começar, então. Ai, vou começar pela Aline. Maravilhosa. A luz que eu, assim, vejo mais forte em ti, que irradia muito pra mim, assim, é a tua simpatia. Ai. A doçura também. É difícil falar uma só, né? Vai ser difícil. difícil. Agora que eu fui experimentar a brincadeira, eu vi que ela é difícil. É que é difícil, né? Definir uma pessoa numa palavra, né? Tem muitas, tá, amiga? Mas, assim, teu sorriso, assim, é Ai, obrigada. muito doce. Continua, então? Continua a falar das 3, eu acho. Pode ser? Cada uma... Ah, entendi. Ai, bem mais legal, a gente ganha um monte de palavras, né? Eu achei que eu ia ficar com uma palavra só, mas então... Ai, vamos transbordar. A gente quer transbordar amor, vamos Adorei transbordar isso. essa luz Por aqui isso tem também. que escolher uma, É, entendeu? é. Cada uma vai Sim. falar. Não, Entendi. senão a gente vai ficar até amanhã com o Marcos aqui, né? Bibi, maravilhosa. Ai, eu vejo, acho que amorosidade, empatia, assim. Vindo desse teu olhar, assim. Uma luz linda. Aham. Ai, eu preciso tocar as pessoas. Pode tocar. Pode tocar. Suzane. Ai, eu acredito que coragem. Muito. É uma das tuas luzes mais fortes, assim. E a tua sensibilidade. Isso eu já te falei várias vezes, né? Obrigada. Sério, nunca esperava ouvir o elogio de coragem. Eu fui a criança que no apelido na escola uma vez ganhou uma faixa de medrosa. Tá? Olha, as coisas Aí, ó. A criança! Orgulhosa! Amiga, sabe o que eu fiz agora? Eu rasguei essa faixa e joguei no lixo, tá? Sim. Ela não te pertence. Tá vendo? A faixa que eu tô te Rasguei. dando agora é da coragem. Ela sempre te pertenceu. Que lindo, obrigada. Essa é a brincadeira que é bonita. Não tá esquecendo de faixa, ó. Todo mundo, ó. Faixa. Isso aí. Que lindo. Eu já tô vendo a gente fazer um desfile lá fora. Muitas faixas faixas. com as aham, nossas palavras. Caminhando, assim, com as nossas faixas. Pô, na próxima noite das meninas que a gente vai ter, vamos fazer? Uau, adorei. Bora! Bora, já Vamos vou avisar comprar- elas no grupo do WhatsApp. Ah, não precisa, elas vão ver o Elas podcast. Já não é mais surpresa. A gente pode incrementar. A gente é criativa. Tudo que a gente bola aqui, todo mundo vai ficar sabendo, né? Bah. Dá pra cortar também, né? É tipo o corte que a gente fez no primeiro episódio foi o brinde da Magali. Obrigada pela paciência, Marcos. Acharam? Acho que sim, cortamos. mas a gente vai deixou no meio hoje. Tá. Vai ficar registrado. Hoje É vai porque um dia a gente conta a história de como foi o primeiro episódio. Né? Isso é história. Continua, então? Continua. Então, a Magali, eu vejo uma luz de muito amor. De muita amorosidade. Não tem como definir ela de forma diferente, eu acho. Obrigada, amiga. Amor. Mas é porque eu sinto isso por ti também. A Bibi, eu vejo muito com uma luz assim de expansão, de brilho. Muita expansão. Não foi a tua que ela se conectou com a estrela, assim? É, Né? não. Demais. Era a própria luz dela, refletindo É. lá. Obrigada. E a Suzane, uma luz de empatia, de coragem também, né? Óbvio, né?
Mas eu acho que muito de empatia mesmo, né? Dela conseguir sempre se colocar no lugar da outra pessoa, de entender aquilo que a gente está sentindo, né? E sempre vir com uma palavra de conforto, de carinho. Obrigada. Ai, gente, a gente se faz tão bem, né? Aham. E quanto que a gente não para, eu acho que tem que ser quase assim, ó, mulheres que estão assistindo, nos ouvindo aqui, gente, façam mais isso. Né? A gente elogia. Não só mulheres, homens também, né? Homens também, por favor, é verdade. Bem lembrado. Elogiar uns aos outros, né? Meu Deus. É muito isso. Isso é cura. É verdade. Se divirta. Magari. É difícil escolher uma palavra, Né? porque eu acho, não é nem só de definir exatamente o que é, mas é mais sobre, sabe, eu me sinto uma criança aqui desenhando que não tem uma palavra que consegue materializar, assim, porque eu vejo uma luz muito branca, assim, branca, dourada. Aham. É da tua sombra também, tá? Tá, Tua tudo sombra bem, é tá sempre dourada, comigo, mas assim, gente, eu vejo uma luz assim muito pura, muito conectada, sabe? Muito clareza. Isso ajuda? Mas, amei, amiga. Porque é muito, eu acho que é Eu cor, também quero te sabe? tocar. Gratidão. E por isso é tão bom estar perto de pessoas assim, né? Que a gente olha e a gente admira, porque com certeza isso reflete na gente, né? Aline. Olha só, eu vou por cores, tá? Eu penso no rosa. Penso no rosa, no roxo, que é um lugar de... me vem muito, assim, ternura, um olhar cuidadoso, um lugar, assim, que acolhe, sabe? Ai, gente. Olhar pra gente. Eu tô apaixonada pela gente. Adorei essa brincadeira, adorei brincar, adoro. Suzane, eu acho que eu tô muito feliz com o encontro da vida que a gente teve, porque eu sinto exatamente assim. Sabe as coisas que tu preza, as coisas que tu tem como princípio? E tu vê alguém que, não que faz parecido, mas que tem uma linha, assim, algo assim, um fundo, sabe o fundo da panela, assim, sabe que lembra a casa da avó, aquela coisa assim, aquele fundo é muito parecido com o que eu prezo, com o que eu desejo. E o que eu vejo, assim, ó, são, sei lá, é laranja. É laranja. E eu vejo linhas saindo, assim, ó, atravessando tudo, atravessando as paredes, sabe? É uma coisa se conectando em novos lugares. Eu não sei, deve ter algum filme, talvez, que eu vi, com umas imagens saindo, assim, imensas. E eu fico tão feliz de poder dizer isso pra ti, porque tantas vezes eu estava perdida na minha própria mente e eu escutei a tua palavra, escutei a tua voz, que vem daquele lugar tão puro, tão laranja. E eu pensei, gente, que bom escutar isso. Um lugar, assim, de muita presença, sabe? Não é por nada que ela manda muitos áudios de muitos minutos. Ela tá presente com aquilo. Uhum. Eu imagino ela caminhando na areia da praia, gravando tudo aquilo da alma, e ela manda esses áudios. Eu não preciso nem escutar o que ela falou. Só de ver o movimento, sabe? Esse teu movimento, eu não sei. Olha, de... Meu Deus! Um brinde! Tãozerinha! Foram as raízes laranjinhas que chegaram até aí. Obrigada. Eu sou desastrada, tá? Desculpa. Não, tu não é desastrada. Eu aprendi isso com elas. Porque eu também dizia que eu era desastrada. E aí, de tanto que eu falava que eu era desastrada, elas começaram a falar, não, tu não é desastrada. Tu Falaram não é. isso pra ti um dia. E não eu acreditei nisso. E que eu não é pra acreditar nisso. Não, eu não sou. Não, nós não somos. é desastrada. Não é. Tá bom, eu sempre dizia que era meu charme. Amiga, tu é charmosa. Mas não por isso. Não. Aí nós já vamos entrar numa outra brincadeira de novo. Muito brincadeira. Ai, gente, mas que lindo ouvir. E assim, sabe que me veio muito que é algo assim que... quando eu comecei a estudar mais essa parte da psicologia do vestir, que a gente fala, da moda, como autoconhecimento, me veio muito que
quando a gente enxerga algo no outro, aquilo já existe na gente de alguma forma. Eu ia falar isso no final. Que eu tenho uma amiga que me disse isso um dia. Nunca mais tirei da minha cabeça. A gente só vê no outro que tá dentro da gente. Muito verdade. isso. Então, olha que lindo, porque quando isso se torna mais fácil de a gente receber um elogio. Porque eu não sei como vocês se sentiram, mas geralmente a gente, quando recebe um elogio, a gente sente certo desconforto, né? Tipo assim, Será que eu sou merecedora disso mesmo? é quase como ver aquilo. Ai, que linda a roupa. Tu vai dizer, barato. Comprei aquele lugar. A gente parece que tem que se justificar. E não precisa, né? Vamos dizer sim, obrigada. Eu digo assim, fica mais fácil de dizer obrigada pelo elogio. E se tu tá vendo esse em mim, é porque isso está em ti também. Né? Fica esse dar e receber, essa troca, né? Que é tão importante. Gente, eu tenho muita dificuldade em resumir. É muito difícil pra mim falar, assim, uma palavra só. Eu te entendo. A Bibi falou em cores, eu tava pensando em falar em cores também. Eu também tava pensando nas cores. Mas pode! Pode! Não, já Tudo mudei, já é gosto de fazer permitido. diferente. Já gosto de fazer diferente. Bora! Bora, que aqui é sobre isso. Pronto, Libriana? Mudei. Vou falar de signos. Astróloga, né, gente? A gente não apresentou ela a esse ponto, eu acho. Sim, desculpa. A gente tu só quer de lembrar que eu é pra fazer meu mapa astral com ela. Eu vou fazer. Isso, também. Faz, já marca. Magali. Magali, nos conhecemos fazendo o mapa Ariana. Meu oposto complementar. A gente tem os nossos opostos, né? Que a gente diz Áries é Libra, de Sagitário é Gêmeos, de Touro é Escorpião. Então, quando a gente olha para os signos assim, que são tão diferentes, a gente que diz, tem muitas coisas ali que um pode ensinar para o outro. E quando a gente se conheceu, eu sempre pensava muito, porque a minha irmã, a Cris, ela é ariana também, né? Daí a gente já tem uma outra conexão ali, enfim, de coisas da vida que a gente já passou. E quando eu conheci a Magali, eu pensei, tem muitas coisas aí que a vida vai me trazer para me ensinar desse lugar. Ela tá querendo dizer que tu é. Ela te olhou e pensou, desafiadora! É desafiadora! Ai, Mariana! Os satanás chegando na minha vida. Sabe que eu falei isso pra ti desde que a gente se conheceu e eu me lembro daquele momento de vida tudo que a gente tava vivendo e tava passando. E eu me lembro que eu falei pra ti uma coisa que eu sempre vi em ti. Eu vi sempre muita força e coragem. Foi tanto de que eu vi isso em ti e eu pensava, gente, Magali, me inspira, eu também posso ser assim. Porque eu nunca fui uma pessoa que reconhecia muito essa, né, de novo, aquele dia de conseguir. Isso sempre me inspirou muito nisso. Ah, que lindo. Nessa força, nessa coragem de fazer as coisas, seguir a tua verdade. Quantas vezes eu fui dirigindo contigo pra ver também que eu podia fazer isso, né? Sempre vi muito isso em ti. Que lindo. Gratidão. Pois todo mundo vai se abraçar. Com certeza. Olha, imaculado. Né? Um bom lanche. A gente se conheceu em agosto. Foi quando eu fiz o teu mapa. Isso faz... 2 anos. 2 a 3. Não, 2 anos então. 2 anos que foi. Aline, sagitariana. Energia do fogo também. Ares, Sagitário. E Sagitário é muito essa energia de expansão. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu te conheci, tu me falou dessa tua vontade de viajar. E de conhecer outros lugares, de morar em outros lugares. E tu sempre me transmitiu muito a tua liberdade de buscar as coisas que tu queria, os teus sonhos e determinação. Uma pessoa que sempre vi muito isso, de realmente batalhar pelo aquilo que queria. É muito focada nisso. E quantas viagens juntas já, né? Sim, no avião, minhas compras no avião, no aeroporto, quantas horas lá. Sentadas no chão do aeroporto. Comendo, uma almoço. Bem assim. Adoro essas histórias. E muitas mais ainda que vão vir. Amém. A Bibi sempre... Taurina, né? Eu descobri há pouco tempo que tu era taurina, na verdade, né? Mas a gente vai conversar mais até o mapa. Tá? Até o mapa. O mapa vai acontecer. Ai, eu já tô vendo, todo mundo que vier, o que a gente não tiver feito, a gente vai fazer com todos os convidados. A gente vai Cara, fazer isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. É muito legal. Se eu vou te dizer assim, ó, desde que eu te conheci, tu sempre me transmitiu muita criatividade. Uma pessoa assim que, nossa, assim, cria, faz, acontece, que eu nunca vi limites para criar as coisas. E isso é uma energia, assim, muito inspiradora, porque tu traz, e na doTERRA, desde que nós te temos aqui também no nosso grupo maravilhoso, isso tu me transmite muito, esse movimento, essa vontade de fazer as coisas, como a Aline falou, expansão, né, de trazer, eu olho pra ti, eu vejo também, uau, tá acontecendo alguma coisa, tá se movimentando, tem uma nova energia, isso, cada energia, né, de cada uma de nós, o quanto isso nos inspira. Porque a gente pode olhar para cada uma, do que cada uma tem e dizer, nossa, eu posso pegar um pouquinho também e acender a minha chama, a minha vela.
muito isso. Ai, Que lindo. obrigada. Que lindo. Isso é propósito, né, gente? Eu sempre vejo o propósito como algo que a gente tem no centro, um bem comum. E cada pessoa com a sua luz, que a gente falou agora, que cada uma tem, né? E que a gente vê no outro, que a gente caminha e entrega com aquilo que a gente tem, que é diferente. Eu não preciso ser igual a outra pessoa que está do meu lado. E a gente caminha para esse centro. E a gente se apoia. A gente não solta a mão de ninguém, né? Isso é muito especial. Quando nós podemos ser quem nós somos, ser diferente, ser a nossa potência, ora tá, né? O que é nosso 100%, né? Às vezes é 20%, né? Ou às vezes o nosso 20% é o 100%. Mas se a gente anda em roda, se a gente tá num bando, a gente se apoia. E a gente fala muito isso, né? Pega emprestada um pouquinho a coragem. Então, se a Magali tá ali esbanjando, né? Vou me sentar do lado dela no carro e vou ir pra lá. Porque ela vai me emprestar um pouco da coragem dela. Então, o quanto a gente pode pegar emprestado, né? Usar a nossa história como referência. Eu sou a minha própria inspiração. Amiga, isso me deixou tão emocionada. Eu vou levar isso com certeza, essa fala no meu coração. Eu sou a minha própria inspiração. Eu sou a minha referência, que às vezes a gente não tem referência de alguma coisa corajosa, assim. Todos temos, né, nossas histórias e cada um foi corajoso o quanto pôde, né? Mas o quanto a gente tá aqui rompendo muita coisa. Mas é sentir orgulho da nossa história, né? É verdade. Sentir orgulho de tudo que a gente já viveu até aqui, né? Ai, É tão bom, né? E a gente podia ficar até amanhã aqui. é verdade. Mas a gente não pode. E aí, assim, Suzane, a gente gostaria muito de saber como é que tu te sentiu nesse momento aqui, estando com a gente. Como foi essa experiência? Mesmo que tu já grave muitos áudios, já faça muito podcast, como é estar realmente aqui, vivendo essa experiência? Eu adorei. Eu já tô pensando em me convidar pra vir de novo. Uau, adorei! É difícil, assim, mas assim, pra mim é muito bom esse exercício, de novo, estar aqui e a gente tá numa roda, de novo, a gente tá se ouvindo, eu tô escutando o que eu estou falando pra vocês, eu estou escutando vocês, a gente soma, a gente fez terapia aqui juntas, né? Isso é incrível, assim, eu estou me sentindo muito mais, eu vou dizer, empoderada, porque eu vi tantos elogios, gente, meu Deus do céu, assim, minha autoestima tá lá em cima, assim, parece aquele leãozinho, assim, andando assim agora. Tu é esse leãozinho maravilhoso, amiga. Nós somos. Tu falou o teu signo? Tu falou? Libra. Mas meu ascendente é É leão? metade, a outra metade é câncer. Da alma, né? Mas amei, muito obrigada, olha... Só parabenizar e agradecer vocês. Isso aqui é incrível. E isso pra nós é gigante, é saber como tu te sentiu, esse lugar que tu conseguiu acessar estando aqui com esse microfone, né, que nem a gente brinca, mesmo que tu grave muitos áudios, tem essa comunicação maravilhosa que a gente já conhece, mas tu te ver nesse lugar, né, e é muito isso que a gente quer proporcionar pra cada pessoa que a gente vai trazer aqui. É verdade. Que elas se reencontrem com quem elas realmente são e se permitam ser vistas, principalmente, né, que eu acho que isso muitas vezes é um dos maiores desafios que nós mesmas enfrentamos e o quanto a gente quer, a gente se permitindo ser vista, poder proporcionar esse pouquinho que a gente estava falando, um pouco desse foguinho, para que outras pessoas também possam experimentar isso. É verdade. Porque a gente está experimentando essa sensação e ela está sendo maravilhosa e a gente quer mais e mais, porque a gente não consegue encerrar, né? Mas é muito sobre isso. Verdade. Eu vejo uma grande celebração. Mesa farta, sabe? Ai, uma grande celebração. Maravilhoso. Eu acho, falando em celebração, eu acho que a gente ainda vai ter que, no final, reunir todas as pessoas, todos os participantes do podcast. O encontro fim de ano. No Imaculada. Isso aí! Eu adorei isso. A Lê Babi também pode fazer a participação dela também. Ali já vamos fazer uma parceria. Vamos lá, parcerias. Vamos lá. Vocês Adorei. são todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá. A Lê Babi com a sobremesa. Maravilhosa. Já tô imaginando todo o mundo quer o brownie. brownie. Tô imaginando o brownie. Todo mundo quer o brownie. Eu quero provar a cookie que vocês falaram. É delicioso também. Ela tem uma torta Bruce também. Não sei se vocês já conheceram, que é brownie com mousse. É fantástico. Amiga, tu precisa trazer... né? Já temos uma encomenda pro próximo episódio. Que, né? Bom, não vou dar spoiler. Aí a gente sempre quer dar spoiler, né? Tá, vamos falar. Não, Fechou. não vamos falar. Vamos encerrar aqui.
Ai, Gratidão, vamos encerrar? gente. Sim, vamos encerrar. Vamos encerrar? Sim, vamos encerrar. Agora. É o papo da criança querendo ficar mais um pouco do microfone e o adulto tendo que ir pro Imaculada. Isso Com a aí. consciência, né? Libertar o Marcos. Um dia nós vamos entrevistar o Marcos pra ele contar como ele se sente também. Verdade, verdade. Maravilhoso. Ai, muito Gratidão. bom estar aqui com vocês. Gratidão também a todos todo o pessoal que nos acompanha, né? Toda essa galera que tá chegando, tá tão A gostoso, gente- as mensagens que a gente tem recebido, assim. E é lindo, aquece o coração. E continuem. É. Continuem, sabem por quê? Porque a gente tem o propósito de levar essas histórias que a gente sabe que são da nossa pequena rodinha para uma grande roda. A gente quer expansão, né? Que não é pra cima, é Pros lados. assim, Pra ó, todos. transbordar. Pra todos. Isso. 3D. Então tá. Obrigada. Beijo. Beijo. Até a próxima.